Boa tarde. A nossa aula é de ciência sobre poluição sonora. No seu livro didático, página 18 e 19, vai falar um pouco sobre a poluição sonora. Olha só, não existe poluição só visual, mas também a poluição sonora, aquela que prejudica a nossa saúde, a saúde auditiva. Ficamos o tempo todo falando sobre características do som, sobre sons, né? Como que os sons são produzidos, e agora a gente vai estudar um pouco até onde faz bem aos nossos ouvidos e até onde isso é prejudicial à saúde. E aí vem a primeira pergunta: será que os sons podem fazer mal à nossa saúde? Sim, pode. E aí no seu livro diz assim: ambientes muito barulhentos ou sons intensos pode causar estresse, irritação e dores de cabeça. Então, pense, você trabalhar ou ficar o tempo todo em um ambiente bastante barulhento, o quanto isso vai prejudicar a sua saúde. É por esse motivo que em empresas ou lugares onde as pessoas trabalham que tem muito barulho, tipo na rua, comércio onde tem muito barulho, sabe? Comércio de rua, geralmente as pessoas usam este aparelhozinho que você coloca no ouvido para você não ficar o tempo todo com o barulho intenso no seu ouvido. Principalmente quem trabalha em empresa, que tem grandes ruídos, grandes barulhos. Isso pode gerar até uma perca auditiva. Você pode passar a ouvir menos. E isso ninguém quer, né? Outro ponto bastante que devemos chamar a atenção é as pessoas que ouvem com fone de ouvido diretamente no ouvido, os dois tapados o tempo todo. Então essa intensidade do som vai direto no seu ouvido o tempo todo e isso pode causar essa irritação e até dores de cabeça. Algumas empresas, quando ela oferece uma poluição sonora ao colaborador, o que ela faz? Quando você entra, você já faz um exame auditivo, né, para ver como que tá a sua audição, e se você for mandado embora, também você faz, porque se você tiver tido alguma perca de audição enquanto trabalhou lá, eles não podem te mandar embora. Então, assim, por isso que eles chamam isso de EPI, que é um aparelhozinho que deve ser usado quando você trabalha nesse ambiente. Tudo bem? Qualquer ambiente que tenha muito barulho, barulho intenso, com uma grande intensidade, tem que usar este aparelho. Aí, continuando, além disso, sons muito intensos podem ferir as estruturas internas da orelha, causando problema de audição. Por isso é importante evitar assistir a televisão ou ouvir música, principalmente com fones de ouvido, em que os sons estejam com um volume muito alto, muito intenso, pode ser prejudicial. Imagina você conviver em uma casa onde as pessoas ouvem som o tempo todo, com uma grande intensidade, televisão com a grande intensidade. Quando chega o final do dia, você já pode estar com dor de cabeça de tanto barulho que você ouviu o dia inteiro. Aí vamos estudar.
Tem aí. Você já pensou em como o formato externo de nossas orelhas nos ajuda a ouvir? Vamos realizar uma atividade para comprovar isso. E aí tem uma experiência que eu vou pegar aqui, uma folha, né? E você vai pegar essa folha, vai fazer tipo um cone, assim, tá vendo? E você pode fazer aí na sua casa. Pedir para alguém dar um grito. Para você fazer esse cone, você vai precisar apenas de uma folha de papel, né? Você vai precisar de uma fita, igualmente está ensinando aí a fazer. E você vai fazer essa experiência. E depois você vai responder as questões que está aí no seu livro. E no seu livro tem assim, ainda na página 18, fala assim: o que você observou em relação à audição com o cone próximo à orelha e sem o cone? Então, você vai ter que fazer essa experiência. Você vai fazer seu cone, vai pedir para alguém soprar ou gritar no seu ouvido e depois a pessoa vai também desfazer o mesmo barulho, o mesmo grito sem o cone. E aí você vai ver essa relação aí, como que vai ficar. O barulho vai ser mais intenso, menos intenso, em qual situação? Tudo bem? Então faz essa experiência aí para depois você relatar. Depois tem: converse com o professor e os colegas sobre a atividade que vocês acabaram de realizar e responda: qual a função da orelha externa para a audição? Então, qual é a função da orelha na audição? Lembra que a professora já explicou que a função da orelha é captar o som, as ondas sonoras que vêm, né, as vibrações, e depois que a orelha capta essa vibração, essa onda sonora, é que você vai internalizar todo esse som para depois o cérebro identificar este som. Na próxima página tem uma outra brincadeira que você também pode realizar. É você pegar duas latas, pode ser aquelas latas de chocolate, de leite ninho ou de milho, aquela que você usou aí para fazer a sua receita de bolo de milho, duas. Você vai furar, colocar um barbante e depois vocês vão brincar. Um vai gritar em uma lata e o outro vai colocar sobre o ouvido. E depois você vai ver a intensidade que esse barulho chega ao seu ouvido através dessa linha, desse barbante de uma lata para outra, essa vibração, tá? E aí tem, você já brincou de telefone de lata? Descreva o caminho do som produzido pelo menino até chegar à lata que está próxima à sua orelha. E aí, se você tiver essa oportunidade, você brinca com alguém, faz esse telefone aí de lata e depois você descreve com o que aconteceu, como que esse som chegou ao seu ouvido. A outra pergunta é: você tem o hábito de ouvir músicas? Usa fones de ouvido? De que tipo? Aí daí tem letra A. O volume é o nome popular de uma característica do som. Que característica é essa? Qual é a característica? Lembra? Vou dar uma dica que fala lá sobre o volume do som. Lembra que a professora explicou? Qual é? É intensidade, é tom ou é timbre? É uma dessas três, é uma dessas características.
Depois tem a 3 aí, né? Aí você vai ler, vai responder e por hoje é só. A aula acabou, você vai só responder. Não teremos a correção hoje, mas a professora no decorrer da semana que vem, a gente vai ver aí que dia a gente pode fazer esta correção deste exercício, tá bom? Beijos e por hoje é só.